Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o tema Mas Deus. Hoje nós vamos entrar no tópico mesmo, mais Deus, baseado em Efésios capítulo 2, de 4 a 7. Mas o que significa mas Deus, baseado no texto de Efésios capítulo 2, verso 4? O texto diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, o que significa esta expressão, essas duas palavrinhas, mas Deus? Vimos nos 3 primeiros versículos do capítulo 2 que éramos mortos em nossos delitos e pecados, que éramos escravos pela vontade e desejo da nossa carne e condenados à ira de Deus. Por que éramos? Devido justamente ao mais Deus. Então, esta expressão mais Deus, ela tem a ver com o nosso novo estilo de vida, depois que cremos em Cristo Jesus. Então, depois que cremos em Cristo Jesus, esse mas Deus tem um grande significado na nossa vida. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Essas duas palavras mudaram toda a nossa história. E elas podem mudar também a sua vida e a sua história. Mas como? Como que elas podem fazer diferença na sua vida? Na vida daqueles que ainda não entenderam que dependem desse mais Deus, que dependem do sacrifício de Cristo Jesus. Que as pessoas que não entenderam que Cristo veio para morrer em nosso lugar. Observe o contraste entre a nossa natureza e o mais Deus. Por que eu coloco a nossa natureza? Porque todo homem, ele é criado em pecado, como nós vimos ontem. Quando Davi fala que em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade. Então todo homem nasce e é concebido em pecado. Essa é a nossa natureza. Entretanto, Cristo veio para restaurar esta nossa natureza. Então nós vamos ver o contraste desta nossa natureza em relação ao mais Deus. O que a nossa natureza carnal faz e o que o mais Deus quer realizar na vida do homem. Primeiro, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, através do seu grande amor, nos vivificou em Cristo. Como assim? Em Cristo, Deus nos vivificou. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, o Espírito Santo de Deus, dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo vivificador, que aplica no coração do homem o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, nos trazendo vida. O mesmo Espírito que ressuscitou, que trouxe Cristo da morte, é o mesmo Espírito que vivifica o coração do homem, que vivifica o ser humano, crendo em Cristo Jesus. Então, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, em Cristo Jesus, nos vivificou. E isso fica bem claro no texto de Romanos, capítulo 8, verso 11. Letra B. Éramos escravos, mas Deus. O que Deus fez aqui? Deus nos colocou na posição de livres em Cristo. Nós já estudamos o Evangelho de João, que diz, em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja,
conhecendo a Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Então, conhecendo a Cristo, ele nos liberta. Mas olha o que Gálatas capítulo 5, verso 1 diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, ao jugo do pecado. Então, conhecendo Cristo, que é a verdade nos liberta. E uma vez que Cristo nos libertou, permanecemos firmes, para não nos submeter de novo ao jugo da escravidão do pecado. Então, se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Terceiro, éramos filhos da ira, mas Deus, aqui é maravilhoso, porque em Efésios capítulo 2, não fala só dos filhos da ira, fala que nós somos filhos da desobediência. Se somos filhos da desobediência e éramos filhos da ira, o mais Deus, o que fez? Deus usou de misericórdia e graça em Cristo para conosco. Por que ele usou de misericórdia? Porque aquilo que nós merecíamos, o inferno, ele não aplica na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Ele aplica a graça. O que é a graça? A graça é aquilo que nós não merecemos. A salvação em Cristo Jesus. Então, Deus usou de misericórdia e graça para conosco, nos tornando o quê? Olha que maravilha. João capítulo 1, verso 12 e verso 13. Mas a todos quanto o receberam quem? A Cristo Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha para você ver, o pecado nos torna filhos da desobediência e filhos da ira. Mas a fé em Cristo Jesus nos dá o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, Jesus Cristo. Aos que não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Éramos filhos da desobediência e filhos da ira, mas Deus usou de misericórdia e graça em Cristo Jesus e nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não nascemos da vontade do sangue, da vontade da carne, mas nascemos da vontade de Deus. Foi Deus quem aplicou a misericórdia e a graça sobre nós, nos dando a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Então, o que significa mais Deus na nossa história? Significa novidade de vida. Nós vivíamos uma velha vida, escravizados, mortos e condenados ao pecado. Mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. O mais Deus não tem poder algum na história daqueles que não creram em Jesus. Continuam mortos para Deus. O mais Deus na história daqueles que creram em Cristo Jesus e morreram para o mundo é vivificado para a glória de Deus. E isso aponta o que Deus fez na vida do homem, na vida do pecador, e por que Deus o fez na vida do pecador. E é isto que nós vamos ver nas próximas lições. O que Deus fez e por que Deus fez na vida do cristão. O mais Deus. Então, irmãos, nós não temos outro caminho. Nós não temos outra verdade. Nós não temos outra vida a não ser viver para a glória de Deus.
a viver e a entender que a verdade é Jesus Cristo. E por esta verdade, por esse caminho, nós temos a vida eterna e a nossa salvação. Então o que nós aprendemos hoje? O mais Deus. O que significa o mais Deus? Novidade de vida. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus veio nos dar vida. Éramos escravos, mas Deus veio nos libertar de toda a escravidão do pecado. Éramos filhos da desobediência e filhos da ira, mas Deus nos dá a oportunidade em Cristo Jesus de sermos filhos dele, pela vontade dele. E assim nós estudamos e aprendemos a respeito sobre o mais Deus. Vamos orar, queridos, encerrando essa nossa lição. Senhor, graças te damos, porque se não há o mais Deus na nossa história, continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados, continuaríamos escravos do pecado, continuaríamos condenados à ira, ao inferno, Pai. Mas o teu grande amor por nós, naquela cruz, onde Cristo morreu em nosso lugar, nos dá a oportunidade de ter uma nova vida, de sermos livres da escravidão do pecado e livres da condenação eterna para a eternidade na tua presença. Aplica isso em cada coração, fortalece isso em cada vida, para que todos venham entender e compreender que somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não há outra maneira. Nós oramos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.